Théo Cury, mais um trecho muito importante desse último depoimento. Então, sempre que aparece Alexandre de Moraes é porque é o último depoimento da delação, a última versão. Então, em que Paulo Gonet e Alexandre de Moraes aparecem para dar aquela arredondada final em pontos, né, divergentes, enfim. Agora, essa parte, né, Alexandre de Moraes é muito assertivo, que pergunta exatamente só por que você disse naquele trecho, então, que o então presidente Jair Bolsonaro tinha a esperança de que algo aparecesse. E aí ele vem e fala, dá seu relato de quem estava muito perto, era o braço direito, o pastinha mesmo de Jair Bolsonaro, né, Théo? Exatamente. E aí ele mostra a estratégia, pelo menos uma estratégia de narrativa que também é corroborada por outros fatos que ajudam a explicar essa permanente mobilização que vinha por meio de discursos, mas também pelo incentivo do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e do entorno dele. O próprio Walter Souza Braga Neto também tinha, de acordo com o Mauro Cid, uma participação em mobilizar a população, em mobilizar parte da população, obviamente, dos apoiadores, esses segmentos que apoiavam o então presidente da República, Jair Bolsonaro, que estavam descontentes com o resultado das eleições e que buscavam ali alguma alternativa, obviamente nenhuma delas legal, para manter o então presidente no comando do país. Então, isso era feito por meio desses recados dados, tanto por Braga Neto quanto pelo presidente Jair Bolsonaro, e vocês vão se lembrar. Jair Bolsonaro foi muito criticado por uma demora em pedir a desmobilização por parte de caminhoneiros que bloquearam as rodovias. Vocês vão se lembrar, isso aconteceu logo depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2022. Foi feito, a gente deu essa informação na CNN na época, foi feita uma força-tarefa de aliados muito próximos do presidente da República, entre eles, na época, o próprio ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, Tarcísio Gomes de Freitas, que havia vencido as eleições para governador do estado de São Paulo, o próprio Ciro Nogueira, que era ministro-chefe da Casa Civil, integravam esse grupo que tentava convencer o presidente a pedir a desmobilização dessas pessoas que bloqueavam as rodovias depois da vitória de Lula nas eleições. Tanto que havia uma expectativa, vocês vão se lembrar disso, havia uma expectativa de que ele admitisse a derrota. Isso foi logo na sequência, na semana que se seguiu a vitória de Lula nas eleições de 2022. Eu lembro que eu fui para o Palácio da Alvorada para acompanhar, havia uma expectativa de que ele admitisse o resultado das eleições, e ele não admitiu. Ele falou que eu sei que está todo mundo descontente, e depois de uns dias ele topa pedir essa desmobilização, convencido pelos aliados mais próximos. Mas tudo isso fazia com que houvesse esse estímulo por parte das pessoas a não arredar o pé, seja das ruas, seja do quartel-general, seja da própria frente ali do Palácio da Alvorada.